Olá, eu sou Thaís Rocha, criadora e apresentadora do podcast Papo de Veterinária. E no nosso novo quadro Quem Quer Ser Médico Veterinário, eu trago para você informações e percepções sobre o curso, etapas de formação, opções de caminhos e muito mais. Acompanhe nosso quadro nas principais plataformas de streaming, pois toda semana teremos novidades para você. Vamos juntos? Olá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre as diferentes modalidades de aprendizagem que a gente pode ter ao longo da graduação, as diferentes vivências que podem auxiliar na nossa formação profissional. Então, vamos começar pela monitoria. O que é um programa de monitoria? A monitoria durante a graduação é uma possibilidade que o aluno tem de vivenciar a atuação docente. Muitos monitores descobrem o gosto pela docência desenvolvendo essa atividade. Então, o que é um monitor? Um monitor é um aluno que já cursou aquela disciplina. Então, vamos supor, o aluno no primeiro semestre fez anatomia 1, depois no segundo semestre ele fez anatomia 2, e quando ele está no terceiro semestre, ele tem uma janela no horário dele. Então, ele tem um momento ali que ele pode se dedicar a fazer um estágio ou alguma outra atividade. Ele normalmente passa por um processo seletivo, pode haver bolsa ou não para a monitoria, depende da instituição e depende, às vezes, até da disciplina. Mas esse aluno, uma vez mostrando que ele tem uma capacitação, está habilitado a começar a auxiliar o professor em aulas. Então, ele pode acompanhar as aulas teóricas desse professor, tendo a oportunidade de ter contato com aquela informação novamente, o que ajuda muito na sedimentação desse conhecimento. E ele tem também, muitas vezes, a atribuição de colaborar nas aulas práticas do professor. Então, ele pode, por exemplo, separar peças do anatômico para aula prática. Ou ele pode fazer momentos de estudo dirigido junto aos alunos para estudo para uma prova prática. Então, ele acaba nessa vivência de acompanhar aulas teóricas, ver o que o professor precisa se preocupar em providenciar para ministrar essa aula, para ministrar uma aula teórica e prática, explicando para os colegas sobre a própria matéria. Ele acaba sedimentando ainda mais esse conhecimento e entendendo o como ensinar ao outro é uma das principais formas de aprender, porque a partir da dúvida do colega, você pode entender que você nunca tinha pensado sobre aquele aspecto e ir atrás da informação para agregar mais aí no seu conhecimento. Então, essa é a atividade de monitoria. Outra modalidade são os projetos de extensão. O que é a atividade de extensão? A atividade de extensão é um dos 3 pilares do ensino superior. Então, a gente tem o ensino na graduação, nós temos a extensão e nós temos a pesquisa. A monitoria se insere como um auxílio ao ensino. O projeto de extensão é a forma que existe da universidade mostrar para a sociedade quais são os conhecimentos que estão sendo gerados. Então, seja pelo desenvolvimento de uma cartilha de orientação, por exemplo, uma cartilha de boas práticas de higiene na ordenha, uma cartilha de pré-requisitos para o bem-estar de cães domiciliados, colostragem de bezerros, uma cartilha de vacinação de equinos. Então, através dessas modalidades, você vai fazer essa transferência do conhecimento que é gerado na instituição para a sociedade. Então, os alunos de projetos de extensão, por exemplo, podem participar de palestras em colégios, ensinando alguns aspectos relacionados à medicina veterinária, ao cuidado com animais, às zoonoses, podem explicar o que é a medicina veterinária, desenvolver dinâmicas, montar materiais educativos. Então, existem muitas possibilidades de atuação nos projetos de extensão e é uma atividade bastante importante que vai agregar também ao aluno, não só nessa questão de lidar com o público, lidar com pessoas que utilizam uma linguagem que precisa ser um pouco mais simplificada. A gente não vai ficar usando um termo técnico específico para um tutor que, às vezes, tem um nível de escolaridade mais baixo. A gente precisa entender como tornar acessível a informação para o público que a gente está lidando. Então, isso é uma super ferramenta de formação do profissional. Você ter essa vivência e compreender que você precisa adequar o seu discurso ao público que você quer alcançar. Então, a extensão é super importante e vai ajudar muito na formação desse aluno para se inserir na vida profissional. Além da prática de elaboração de cartilhas, de apresentações, né? Às vezes a pessoa pode fazer apresentações de teatro, por exemplo. Então, você pode, inclusive,
inclusive, usar outras habilidades que você tenha. Sei lá, escrever uma música, né, falando sobre a importância da leishmaniose, enfim, o céu é o limite. A iniciação científica é a porta de entrada para o contato do aluno com a pesquisa. Então, a iniciação científica, em geral, ela vai ser composta por um projeto, que aí a gente tem algumas possibilidades. Esse projeto, ele pode ser parte de um projeto de um pós-graduando. Por exemplo, tem um mestrando que está fazendo um projeto bem abrangente, e aí ele pega parte desse projeto e atribui a esse aluno de iniciação científica. Ou então, o professor pode elaborar um projeto específico para aquele aluno de iniciação científica, que não tenha relação com um projeto mais abrangente ali de um pós-graduando, seja ele mestrando ou doutorando. Então, a gente tem essas duas possibilidades, e aí o aluno vai ter contato com a área de pesquisa. Ele vai aprender a ler de forma crítica um artigo científico, a pesquisar fontes confiáveis de literatura, a escrever um projeto, desenvolver as análises desse projeto, seja a elaboração de um questionário, seja análises laboratoriais, seja a realização de exames físicos, exames de imagem. Então, também, o céu é o limite. Seja técnicas de microbiologia para análise de alimentos, enfim, vai desenvolver ali dentro do escopo daquele projeto de pesquisa. Ele também vai aprender a trabalhar em equipe. Então, essa questão de ter colegas, né, que auxiliam ali nesse desenvolvimento da pesquisa é super importante. Ele vai ter uma vivência importante relacionada à hierarquia. Então, quem é que determina o que vai ser feito? Quem é que executa? A importância de cada uma das pessoas nesse âmbito. Ele vai ter a experiência de escrever os seus resultados, de discutir esses resultados, de apresentar um relatório final, de mandar um trabalho para um congresso ou um simpósio. E também pode ter a oportunidade de escrever um artigo científico. Então, acaba sendo um contato mais próximo do aluno com a área de pesquisa, que, às vezes, a gente precisa ter um pouco dessa maturidade de compreender que, embora a parte prática do projeto possa não ter te agradado tanto, existem várias outras questões ali que você também está desenvolvendo, que a gente chama, como eu falei, tanto na monitoria como na extensão também, de características e capacidades humanísticas. Resolução de problemas, a busca de forma autônoma por soluções. Não é você ficar sentado esperando o seu orientador dizer o que você tem que fazer. Às vezes é você sugerir, né, você propor uma alternativa para a resolução daquele problema. Então, existem várias características importantes que estão, inclusive, publicadas no site do Conselho Federal de Medicina Veterinária, do CFMV, que a gente precisa desenvolver associado ao conhecimento técnico durante a graduação. Uma das modalidades de vivência que a gente tem é o estágio. Então, a maioria dos alunos entra ligeiramente ansioso pela vivência no estágio. Para alguns tipos de estágio, é necessário já ter cursado determinadas disciplinas para que você tenha o mínimo de conhecimento técnico e possa acompanhar aqueles procedimentos, aqueles processos que estão acontecendo ali, e você possa ter um melhor aproveitamento da aprendizagem. Então, estágio é uma forma de vivenciar na prática aquilo que você aprende durante a sua graduação. E aí, isso acaba ampliando bastante a nossa visão com relação ao que é possível dentro da atuação profissional. Isso é super importante para que a gente não fique muito fechado, achando que aquilo que a gente aprende na universidade é a verdade absoluta do universo, como eu costumo brincar. A gente sabe que, para muitas situações, existem várias condutas possíveis e a gente pode ir conversando com diferentes profissionais para entender o porquê das escolhas daquela pessoa. Aproveitem para fazer estágios em outros locais que não apenas aquele local que você se sente extremamente confortável, incluído, e você tem pouco desafio, porque a gente cresce mesmo no aperto. Não estou dizendo que ninguém tem que se submeter a humilhação, exploração, nada disso. Eu estou dizendo que, às vezes, você enfrentar a dificuldade de comunicação ou de inserção, ou de se sentir confortável em um ambiente, é uma habilidade importante para a sua vida um pouco mais adiante. Então, o que eu optei trazer
Por hoje é isso aí. Ficam abertos os comentários para vocês trazerem as considerações, colocarem as dúvidas. E aí a gente continua trazendo mais informações aí sobre o curso de Medicina Veterinária para vocês. Até breve. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!